E sempre, todos os anos, nós separamos o mês de agosto para intercessão, oração pela cidade. Até porque o fechamento desse mês é a Marcha para Jesus, onde o povo de Deus sai às ruas, para profetizar cura, salvação, libertação sobre a cidade. Ontem nós tivemos um evento espetacular, extraordinário, que foi a primeira corrida cristã, primeiro evento cristão na área dos esportes, na cidade de Araguari. De uma forma geral, o Conselho de Pastores esteve apoiando, muitos organizadores, alguns organizadores aqui da nossa igreja estiveram à frente. O Diniz, que é do sargento do Corpo de Bombeiros, é que encabeçou esse projeto, e foi assim, extraordinário. Até a pastora Beth ganhou prêmio, irmãos. Que é isso? Terceiro lugar, o negócio foi show demais. Cadê a filha do Fábio da Adria? Fábio da Adria ganhou primeiro lugar dos kids lá, das criancinhas. A Betânia ganhou em primeiro lugar na categoria dela. Gente, o povo aqui tá show de bola. Fernanda, nossa Fernanda, que amputou o membro dela, correu, não, acho que caminhou, né? Foi caminhar, eu acho que foi. Fez a caminhada, né, Orado? Fez a caminhada, 3 quilômetros. Finalizou correndo, custosa ela. Finalizou correndo. Gente, foi assim um espetáculo para Cristo Jesus. Alguém aqui nessa manhã participou da corrida? Deixa eu ver, levanta a mão aí, ó. Olha que galerinha linda e maravilhosa, olha aí, ó. Que bacana. Vamos aplaudir esse povo, esses esportistas de Jesus, né? Nilda, Luiz Fernando, acho que vi mais alguém ali. Gente, o Guilherme, o Horácio também fez caminhada. Você não ganhou, não? Nada, não? Oh, irmãos, mas assim, foi extraordinário. E Guilherme, cadê o Guilherme? Detonando a bateria, Guilherme, que mesmo, o pessoal passando ali, olha, frente ao Evangelho Pleno, o Guilherme detonando a bateria lá, o povo todo animado, né? Aqueles que estavam desanimados, escutavam a bateria, bora. Então assim, foi algo para exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando. Quantos creem que Deus tem uma nova história para a nossa cidade? Tem, irmãos, nós cremos. Sabe, a cidade de Araguari, a realidade da cidade vai mudar cada vez mais, já tem mudado. Esses levantes que nós temos visto aí, olha, esse assédio das trevas, de organizações criminosas, isso é um efeito colateral do inferno, irmãos, tentando impedir tudo aquilo que Deus tem realizado nessa cidade, mas não vai conseguir, não vai, em nome de Jesus. Você crê comigo? Em nome do Senhor, nossa cidade vai ser cada vez mais abençoada pelo Senhor Jesus. E entrando no mês de agosto, o tema é esse aí, obediência, né? Eu mando para eles no PowerPoint, mas não dá, aí vai ficar um pouquinho desconfigurado, não está errado ali no meu computador não, irmãos, é por causa de programa, né? Eu devia ter mandado em PDF para eles, né? Mas a gente vai aprender. Se você conseguir depois salvar em PDF, fica bacaninha ali. Então, o que está escrito é o seguinte: a obediência que libera o extraordinário. Nós estamos no ano do extraordinário e nós precisamos aprender esse segredo. Se nós queremos experimentar o extraordinário de Deus nas nossas vidas, eu quero. Quantos querem? Eu quero. Nós precisamos aprender o caminho da obediência. O caminho da obediência é um caminho de excelência. É um caminho de cura, de restauração, de bênção, de portas abertas, onde os céus se abrem sobre nós. Então nós precisamos aprender esse caminho. 1 Samuel capítulo 15, é um capítulo assim, muito definitivo nessa área da obediência, porque vai contar essa transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. O que fez com que Saul perdesse o trono? O que fez com que Davi subisse ao trono? Então essa é a pergunta que nós precisamos responder aqui através desse capítulo. O que fez Saul perder o trono? O que fez Davi subir ao trono? É o capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Samuel é um divisor de águas. Então veja bem, pode passar o próximo slide. Aí deu, bacaninha, vai dar para ler.
Eu fiz um resumo, né? Não dá para colocar aqui no slide todo o capítulo, eu fiz um resumão, para nós entendermos aqui o contexto desse capítulo. É o capítulo em que Samuel chega para Saul e libera a palavra de Deus. Olha, o Senhor está te dando uma palavra aqui, para que você possa exterminar completamente os amalequitas. Essa é a palavra do Senhor para você, eu te ungi para isso. Então, ele chega para Saul e fala para ele assim, ó: atenta, pois agora, presta atenção nessa palavra atenta. Atenta, pois agora, as palavras do Senhor. Lá no verso 9, depois que ele já tinha ido na guerra, o texto diz o seguinte, ó, ele já tinha ganhado a batalha. Lá no campo de batalha, o que acontece? Saul e o povo, ao invés de exterminar, zerar, passar a régua, o que eles fizeram? Pouparam Agag, o melhor. Presta atenção nessa expressão, o melhor. Esse texto, essa palavra, o melhor, vai aparecer várias vezes, no mínimo 7, diz os textos. Pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e também o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Samuel está lá em Israel, estão lá no campo de batalha, lá em Israel. Chega a palavra do Senhor a Samuel dizendo assim, Deus fala para Samuel: Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto, qual foi a causa, irmãos? Está em negrito lá, olha. Deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não bastasse isso, quando Samuel chega para receber Saul, o pessoal diz para Samuel assim, anunciaram a Samuel o seguinte: aquele ali é Samuel. Já chegou Saul ao Carmelo, ou seja, ele está pertinho daqui. E lá no Carmelo, o que ele fez também, irmãos? Levantou para si um monumento. Ele deixou de seguir ao Senhor, ele não obedeceu ao Senhor, as palavras do Senhor, e ele levantou para ele um monumento. Então diz Samuel, chega para Saul, fala assim: Saul, não era para exterminar tudo? Era, eu obedeci direitinho, está tudo feito. Aí o Samuel, meio irônico, ele chega para ele e fala assim: amor, eu cheguei aqui, estou balido de ovelhas, mugir de boi, estou escutando as ovelhas, os bois, o que é isso? Aí ele falou: não, respondeu Saul, foi de Amaleque que nós trouxemos, porque o povo não assumiu a responsabilidade não, irmãos. O povo poupou o que, gente? Olha lá, o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, não, o resto nós destruímos totalmente, nós só trouxemos o melhor. Porque, pois, Samuel vira para Saul e diz: porque, pois, Saul, não atentaste, de novo essa palavra, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era o que, gente, aos olhos do Senhor? Mal. Fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aí a resposta dele falou: não, eu não fiz o que era mal, foi o povo. Samuel, você não está entendendo. O povo tomou o despojo das ovelhas e bois. Vou repetir para você: o melhor. Ei, Samuel, você não está entendendo. O melhor, não tinha jeito de matar aquela ovelhinha, nossa. Era o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Verso 22, Samuel fala para Saul assim: ó, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que, irmãos? Em que se obedeça a sua palavra? Aí ele já responde na sequência: eis que
Obedecer é o que, gente? Melhor. Repita essa expressão comigo, diga assim, obedecer. Mais uma vez, diga, obedecer é melhor. Fala para você mesmo, diga assim, ó, obedecer é melhor. Deixa o Espírito Santo falar para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. E de novo a palavra, olha, atender, que é uma variação da palavra atentar. Atender é melhor do que o que, gente? A gordura de carneiros. Aí, consequência. Porque rebelião, Saul, é como que, gente? Pecado de feitiçaria. Deus me livre, quase que eu falo assim, cruz credo, irmão. Às vezes você fala assim, nunca mexi com feitiçaria, pastor Carlinhos, mas você é um desobediente. Você é um rebelde. Empina a carroça, o nariz. E para Deus, esse tipo de atitude é igual o que, gente? É igual feitiçaria, é a mesma coisa lá, ó. É o mesmo espírito, ó. E obstinação, que é a dureza de coração, teimosia, aquela palavra obstinação ali pode ser traduzida por teimosia. Sabe que é a pessoa teimosa, de dura serviço, obstinação, é igual a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto, Saul, que rejeitaste a palavra do Senhor, o que aconteceu como consequência? Ele te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então Samuel vira para ele e fala o seguinte, finalzinho do capítulo ele fala o seguinte, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, mas olha essa expressão, irmão, essa expressão me incomoda demais, deu ao teu próximo, que é o quê? Teu próximo é melhor. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, lida a tua palavra em alguns minutos que nós temos aqui, precisamos refletir sobre ela, para que não incorramos, não possamos, Senhor, o meu Deus, cometer os mesmos delitos, os mesmos equívocos que Saul fez. Até porque a tua própria palavra diz, essas coisas foram escritas para a advertência de vocês. E nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, para sermos advertidos, para sermos, Senhor, meu Deus, instruídos pelo Senhor. Porque Deus, inteligente, aquele que não repete os erros, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E nós queremos ser sábios. Se, Senhor, alguém já cometeu aquele erro, nós estamos observando isso, é muita insensatez caminharmos pela mesma vereda. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Sabe, irmãos, pode passar o próximo slide. Eu coloquei aqui como introdução o seguinte, olha, vivemos dias onde a qualidade de vida é fundamental, todo mundo procura isso. Institutos de pesquisa fiscalizam qualidade de empresas e produtos. Você vai em um determinado lugar, você procura sempre o melhor. O que eu procuro? O melhor. Mesmo que você tenha poucos recursos, no pouco que você tem, você vai procurar o melhor. Você vai procurar o melhor. Você vai procurar uma promoção. Você vai procurar. Você nunca quererá para si aquilo que é ruim. Todos nós procuramos o melhor. Então, a pergunta é o seguinte: o que Deus olha e vê como sendo o melhor? Qual que é o padrão de qualificação de Deus sobre a minha vida, sua vida, sobre esse mundo? O pastor Horácio diz que lhe pertence. O que Deus avalia como sendo melhor? Qual que é o critério de avaliação que Ele usa? Essa palavra aí, melhor, pode passar o próximo slide. Essa palavra melhor é a palavra no hebraico tov, né? Tov, a expressão é tov, escreve com B, mas eles não falam B, tov. Por isso, quando você for em Israel, eles não vão falar Abraão, eles vão falar Avram. Eles não falam B, eles falam V, né? Então, não é Abraão, é Avram. Então, essa palavra
Tov é a palavra que significa bom, melhor, excelente. Borkotov, por exemplo, você vai chegar em Israel, eles vão falar assim para você, Borkotov. Vocês não falarem Shalom, né? A maioria das vezes eles falam Shalom. Mas se for de manhãzinha, está começando o dia, eles vão falar Borkotov. O que é Borkotov? Um excelente dia. Um dia extraordinário para você. Que Deus te abençoe com um dia assim, ó, maravilhoso. Essa palavra Tov. Aquilo que é de melhor aconteça com você nesse dia. É essa palavra Tov que vai aparecer lá em Gênesis. E viu Deus que isso era bom. Para nós parece que bom é uma coisa assim. Não, ali é a palavra Tov. E viu Deus que isso era maravilhoso. É isso. Viu Deus que isso era excelente. Viu Deus que isso era o melhor. É a palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criando todas as coisas. Agora, o que acontece nessa passagem? Nós observamos uma coisa, pode passar o próximo slide? Que todos os dias, pode passar o próximo aí, todos os dias, irmãos, nós somos testados. Tem gente que não gosta de prova, mas todo dia tem prova. Todo dia tem prova, tem uma louça para ser lavada. Aí você olha para a louça e fala assim, não, hoje não. Aí você pode ser aprovado ou reprovado. A caminha para ser arrumada, né? Um horário para ser cumprido, um compromisso que você tem. Todos os dias nós somos provados. E aí a pergunta é, e o resultado? Qual tem sido o resultado das provas que têm vindo, os testes que têm vindo às nossas vidas? Pode passar. O teste para Saul foi qual? Pode passar o próximo? Apertar isso. O teste para Saul foi simples. Saul, faz uma coisa para mim. Deus falou para ele. Eu te ungi rei, agora você me obedece aquilo que eu vou te pedir. Sim, senhor, bateu continência para Deus. Falou para ele assim, extermina Amaleque. Irmãos, Deus não está falando para exterminar pessoas, não é? Deus não quer exterminar pessoas, não tem prazer na morte de ninguém. Amaleque não está dizendo que Deus quer que pessoas morram, não. Ali, por trás daquele grupo de pessoas, daquela tribo, daquele ajuntamento, daquele clã, daquele país, daquele povo, existe uma cultura do inferno. Há uma cultura, há um fermento de Satanás, que está se alastrando, que está se propagando. O fato de Saul ter poupado Agag, dá a entender na história, porque Agag depois o próprio Samuel matou ele, mas dá a entender na história, que ele não matou todos os amalequitas, pastor Horácio. Porque o texto diz o seguinte, não matamos todos, só trouxemos Agag. Provavelmente não foi com zelo que ele efetuou aquela palavra que Deus deu. Por que eu sei disso? Porque mais na frente, quando Davi, ele está para ser ungido rei, e Saul ainda está na batalha, né? O Saul morre na batalha. Quem que traz a notícia que o Saul morreu na batalha? Um amalequita. E o Davi pergunta para ele assim, ô camarada, mas como é que você sabe que o Saul morreu? Não, ele estava lá, tinha uma lança enfiada nele, ele estava com uma lança, estava todo cheio de cãibra, quase morrendo. Aí ele me pediu, gente, eu estou quase morrendo, me mata. Aí eu fui, acabei com ele. Gente, levantou uma ira em Davi. Davi falou assim, rapaz, eu não matei o ungido do Senhor, você matou o ungido do Senhor. Era uma amalequita destruiu aquele que deveria ter destruído ele. Lá na frente, na história bíblica, aparece uma rainha chamada Esther. Deus coloca ela lá no palácio. Aí, um homem aparece na história, maligno, chamado Amã ou Ramã. E a Bíblia diz que ele era agagita. A palavra agagita vem de Agag, que são os amalequitas. Sabe qual que era a intenção dele? Vamos destruir completamente a nação de Israel. Quando Deus fala para que eu e você façamos uma coisa, às vezes nós não entendemos tudo, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece a Deus.
Irmãos, em tudo, eu fico pensando, nem tudo Deus deixa claro para nós. Você quer ver? Deixa eu te contar uma história aqui, ó. Filipe, veio a perseguição sobre Jerusalém, a igreja teve que sair de Jerusalém, todo mundo. E Filipe é um dos diáconos que estava lá, cheio do Espírito Santo, um homem, um evangelista. Ele chega numa outra região, prega em Samaria. Gente, a cidade inteira se converte. Um avivamento naquela cidade. Do nada Deus vira para ele. Ele está cuidando de uma igreja de centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Sucesso, bombando. Deus vira para ele e fala assim: Filipe, vai lá para o deserto e fica lá. Ele podia ter falado para Deus assim: mas Deus, como assim vai para o deserto? O que o Senhor me quer no deserto? Eu vou pregar para quem no deserto? Eu vou pregar para as pedras? Eu vou pregar para os calangos? Eu vou pregar para as cascavéis? O que o Senhor me quer no deserto? Ele não falou nada para Deus. Onde o Senhor me quer, Deus? Lá no deserto, indo para o Egito. Fica lá. Ele não estava entendendo nada, irmãos. Só que ele não questionou nada de Deus. O que ele fez? O que Filipe fez? Ele foi para lá. A Bíblia diz que Deus não falou mais nada com ele. Sabe o que ele fez? Ele sentou lá e ficou lá. Sabe por quê, irmãos? Porque pode não ter significado, sentido nenhum. Mas se eu estou debaixo da obediência do Senhor, eu estou no melhor lugar que existe no mundo. Aquele é o melhor lugar. Você pode estar nos palácios de Brasília. Se não for vontade de Deus, você está no inferno. Você pode estar, não vou falar não, senão vai falar que é discriminação. Você pode estar em alguns lugares do Brasil terríveis. Alguns lugares terríveis do Brasil. Não vou mencionar, né, irmão? Até porque nós não podemos, como Araguarinha está falando muito dos outros. Então, você pode estar no pior lugar. Mas se está debaixo da vontade de Deus, você está no céu. Você está no melhor lugar que existe. Pastor, mas isso aqui é guerra. Cairão 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você não vai ser atingido, porque o Senhor está contigo. Você está debaixo de obediência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso que nós precisamos entender. Filipe ficou lá. Aí quando é fé, irmãos, ele viu um carro passando, né? Diferente dos carros de hoje, uma carruagem. Ele viu uma carruagem passando. Aí o Espírito Santo fala para ele assim: Filipe, corre atrás daquela carruagem. Mais nada, não falou mais nada para ele. Falou, corre atrás daquela carruagem. Bom, agora piorou, né? Vir para o deserto é uma coisa, agora correr atrás de carro. Irmãos, uma vez eu corri atrás de um carro, menino, que eu queria sair com as minhas irmãs, meu pai me deu uma surra. Ele falou, não corre atrás de carro, isso é um perigo. Eu ganhei uma surra, e Deus vira para o Filipe e fala assim: Filipe, corre atrás do que carro lá? Não falou para ele assim: por que você vai correr? Nada, irmão, não falou nada para o Filipe: corre atrás do carro. E o que o Filipe fez? Correu atrás do carro, irmão. E está correndo atrás do carro, e está lá na primeira corrida cristã, ali nos arredores de Jerusalém, está lá correndo, fazendo 5 quilômetros, 10 quilômetros, não está entendendo nada. Aí, irmãos, ele escuta dentro do carro o quê? O eunuco lendo Isaías 53, exatamente, o Isaías 53. E aí, irmãos, tem coisa que Deus fala, tem coisa que é bom senso do nosso coração. Ele dá um grito e fala assim: rapaz, você está lendo aí, olha, você sabe o que você está lendo? Mas não sei não, você não quer vir me explicar? Mas agora, pronto. O que aconteceu, irmãos, naquela trajetória toda para a salvação daquela vida? Obediência. Obediência. O que eu e você temos feito? Está debaixo de obediência? É o que Deus quer? Fico pensando. Tiago fala assim: olha, ei você que diz, iremos para tal cidade, negociaremos, faremos isso, aquilo, prosperaremos. Ele fala assim: tal arrogância é maligna. Todos os planos de vocês, a primeira pergunta que tem que ser feita é: se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. O que eu e você temos feito está debaixo da vontade de Deus? É o que Deus quer para nós?
Nós temos tido uma vida de oração para perguntar isso para o Senhor? Esse foi o teste. E o resultado? Qual foi o resultado? Pode colocar lá para nós, pessoal. O resultado é que ao invés dele executar a palavra, ele poupou a Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, e mais uma coisa, ele levanta um monumento para si. Quais as causas da queda de Saul? Vou andar mais rápido por causa do tempo. Quais as causas da queda de Saul? Primeiro, Deus fala, ele deixou de me seguir. Independência. Sabe qual que é o nosso maior problema? Que a gente pensa que é adulto demais. E nós não passamos de criança, irmãos. Nós não passamos como criança. Nos tornamos pessoas que soltam das mãos de Deus. E faz do nosso jeito, da forma que nós queremos. Pagamos um alto preço por isso. Deus também não quer bebês espirituais. Lógico que Deus quer uma maturidade. Deus não quer essa dependência doentia, sabe? Ai, tal, não faço nada. Deus não falou com... Não é assim. Veja, Deus não falou algumas coisas com o Felipe também. Não é essa dependência doentia. Mas também, irmãos, não é independência. Faz o que dá na telha. Sabe, executa os projetos que se levantam no coração, não tem a capacidade de dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou pensando nisso, o que o Senhor me fala? Fala comigo, instrui a minha vida, usa alguém, me mostra na palavra, fala pelo teu Espírito Santo a mim. Sei, Deus usa várias formas, me dá um sonho, sabe, irmãos, não é uma dependência doentia, mas também não é uma independência, é uma interdependência com Deus. É caminhar ao lado do Senhor. É permitir que Ele tenha primazia na minha vida, na sua vida. Segunda coisa, não executou as minhas palavras. Isso é terrível, irmãos. Talvez pior do que a independência é a desobediência. Ele não executou as minhas palavras. E por fim, o que ele fez, gente? Levantou para si um monumento. É quando não só tem independência, não só tem desobediência, mas tem também orgulho. Tem arrogância. Tem prepotência. Então, colocamos ali, olha, melhor do que começar bem é o que, gente? Por que Deus colocou Saul então? Porque ele começou bem. Quando Deus fala para Samuel, arrepende de ter colocado Saul, não foi um erro, irmãos. Foi um erro de Deus. Saul era o melhor. Ele começou bem. No processo, tem sido falado muito do processo. No processo, ele se desviou, não foi no começo. Ele começou bem. Melhor do que começar bem é dizer como Paulo ali, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos querem dizer isso para o Senhor no final? Combati o bom combate, completei a carreira e o que mais? Guardei a fé. O que nos influencia para nos tornarmos independentes? Eu coloquei ali, um trabalho, uma profissão. Pessoa, irmãos, antes de estar empregada, ela vem na igreja, vem na reunião das 6 horas da manhã, ela ora, ela jejua, fala, Deus abre as portas, ela se quebranta, aí ela arruma o emprego dos sonhos, irmãos, ela esquece de Deus. Muitas pessoas são assim, por causa de um trabalho, uma profissão, até porque a profissão, às vezes, você tem que prezar pela sua reputação, você não pode mais ser aquele crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Você tem que falar pianinho, igual o mundo quer. Então, o que me afasta de Deus? Uma pessoa. Às vezes nós valorizamos mais as pessoas do que o Senhor. Irmãos, isso é tão sério que Jesus fala assim, quem amar a sua mãe e o seu pai. Lógico que Jesus sempre nos ensinou a amar, respeitar, honrar. Ele puxou a orelha dos sacerdotes e falou, vocês não estão honrando o pai de vocês. Isso é um mandamento de Deus. Mas, irmãos, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E quantas vezes nós fazemos de pessoas os nossos deuses? Pode passando. Um bem material, que mais? Uma posição, um título, uma fama, os prazeres deste mundo. Em resumo, tudo que ocupa primazia nas nossas vidas vai nos levar a deixar de seguir o Senhor. Vai nos tirar o foco. O que o autor de Hebreus fala? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele tem que estar diante dos nossos olhos.
buscando em primeiro lugar o reino de Deus, é sua justiça. E quantas coisas? Todas as coisas nos serão acrescentadas. E o que levou ele a desobedecer? Vamos ver. O que levou ele a desobedecer? A pior rebelião, irmãos, de Saul, não foi a explícita. Se você observa a conduta de Saul, talvez você é um dos primeiros a guardar também os melhores bois lá para... Saul influenciou o povo certamente. Ele falou assim: gente, vamos oferecer a Deus, vai ser uma festa. Poxa, é mesmo, que boa ideia. Que boa ideia. Tem muitos líderes, irmãos, cheios de boas ideias, uma rebeldia implícita. Tem muitas pessoas com cara de anjo e coração de demônio. Às vezes eu não me assusto tanto com aquela pessoa que se rebela, sabe, de frente. Lembra da parábola de Jesus? O pai tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro e falou assim: filho, me ajuda na lavoura. Não, tudo eu. Hoje eu não posso não, pai. Uma rebeldia explícita. Se você visse aquele menino falando desse jeito com o pai dele, você ia falar: rapaz, isso aqui é tipo, mano. Ia brigar com ele. O segundo, irmão, chega para o segundo: filho, me ajuda lá na lavoura. Mas é hoje, pai, conta comigo, estou contigo no ar. Aí você ia falar: pô, aí ó, esse é o filho que Deus ama, esse é o filho que traz alegria para o pai. Então tá bom, estou te aguardando lá, viu, Daniel? Aí você vai lá para a Lida, fala para o Murilo, fala: Murilão, vamos lá me ajudar. Murilão fala, e o Murilão vira para você: pode deixar, pai, estou lá, conta comigo. Aí se passa 1 hora, cadê o Murilo? Passa 2 horas, cadê o Murilo? Ou o inverso também, o Noah vira para você: pai, esquenta com o Murilão. O Murilo fica te dando essas má respostas aí, ó, falando para o senhor que não vai trabalhar. Aqui, ó, Noah, conta comigo, estarei lá. Murilão, e você fala, vai para a lavoura, fala: Murilo, Deus trata com o Murilo. Aquele menino, passa 1 hora ou outra, cadê o Noah? Não aparece o Noah. Aí lá, você está quase desistindo, o Murilo aparece. Fala: uai, o que você está fazendo aqui, menino? Ah, pai, perdoa, que eu falei para o senhor, eu te desonrei, eu te desobedeci. Jesus fala: esse menino, mesmo que ele errou, ele tem um coração quebrantado. Sabe, irmãos, a pior rebeldia é essa aqui, ó. Gente que sorri para você, perfumadinha, limpinha, cheirosinha, te dá um abraço, sabe aquele abraço assim? Você fala: oh, quisera ter tantas ovelhas como essa. O Senhor diz do céu assim: quem não te conhece, que não te come. Sabe, mas o coraçãozinho, irmãos, coraçãozinho de demônio. O Saul, irmãos, o que o Saul fez de errado? Me responde, o que o Saul fez de errado? Aparentemente nada, mas Deus via o seu coração. Aí o Samuel é firme com ele: sabe, Saul, rebeldia é igual o quê? Feitiçaria, obstinação. Obstinação é igual a idolatria. O que é melhor, gente? Partindo para a reta final, o que é melhor aos olhos de Deus? Aí o Samuel mesmo responde, olha lá, ó, ao versículo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que se o quê? Obedeça a sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, Saul, obedecer é melhor. Se você quer oferecer o melhor para Deus, qual que é o melhor para Deus? Coração obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender, essa palavra atender é prestar atenção. Prestar atenção, atentar, atender, são palavras variantes dessa expressão, prestar atenção. Prestar atenção. Eu sempre tenho pedido para Deus: Senhor, eu sou tão desligado. Minha esposa fala comigo, às vezes eu não escuto. Eu sou homem, né, gente? Vocês sabem. Homem escuta uma coisa de cada vez, não tem jeito. Aí eu ensino a ela, eu falo para ela assim: meu amor, deixa eu te falar. Se eu estiver fazendo alguma coisa aqui, você espera. Aí eu vou te ver, às vezes eu até te pergunto: o que foi? Você fala assim: não, estou te esperando, pode terminar aí. Aí você espera, eu terminei.
Aí eu olho para você. Quando eu olhar para você, Leandro, sim ou não? Quando eu olhar para você, aí você me fala. Se eu não estiver olhando para você, eu não escuto nada do que você falou. Irmãos, mas isso é tão terrível, né? Nós precisamos ser pessoas tão atentas. Às vezes tem alguma pessoa que está mal do nosso lado, a gente não está prestando atenção naquilo. Às vezes tem pessoas que estão à beira de um suicídio, nós não estamos prestando atenção. Deus fala, se tem alguma coisa que agrada o coração de Deus, é prestar atenção, atender. Deus está falando para Saul assim: Saul, eu falei com você, você não atendeu, você não prestou atenção. O que eu falei para você, Saul? Era para exterminar quantos? Todos. É para exterminar quantas coisas? Tudo. Você tinha que ter prestado atenção. Então, o que é melhor para Deus? Obediência. Pode passar o próximo. Obediência. Não existe maior prova de amor de um filho para com o pai senão a obediência. Então, como que Jesus provava que amava o pai? Obedecendo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que ele faz diante do pai? Ele esvazia de si mesmo, assume a forma de servo, se torna semelhante aos homens, como figura humana. Ele é obediente ao pai até quando, irmãos? Até a morte. Que tipo de morte? Morte de cruz. O que ele fala no Getsemane? Não seja feita minha vontade. O que ele fala para os discípulos? Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, os guarda, esse é o que me ama. Irmãos, ficar falando que ama a Deus, eu amo Senhor, eu te amo, chorando, irmãos, chorando. Tem gente que levanta as mãos, você fala, nossa, que homem apaixonado por Deus. Sai na segunda-feira, irmãos, é outra coisa. É outra coisa. Sabe, obedecer é a maior prova de amor que nós temos para com o Senhor. Atender, prestar atenção, estar atento, é fazer como os valentes de Davi. Escutava o que Davi queria, vai lá e obedece a Davi em tudo aquilo que ele pede. A quem queremos agradar? Terminando a palavra, quem queremos agradar? A expressão mais pesada que eu acho desse texto, irmãos, é essa aí, ó. O Senhor hoje rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é o que, gente? Melhor. Aí Deus termina, você quer usar a palavra melhor, Saul? Então deixa eu usar a palavra melhor com você. Eu escolhi alguém que é melhor do que você. Nó. E aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Aqui o que Deus está dizendo para ele, que o melhor aqui pode passar. Quando Deus decide tirar de nós uma missão, um chamado, um propósito, irmãos, isso é terrível, mas chamar o nosso substituto de melhor do que nós, isso é a morte, né? E aí eu fico perguntando, sabe, todos os dias eu falo, Deus, será que não temos tomado o lugar de pessoas que são melhores do que nós? Nós somos rápidos em julgar as pessoas do mundo, né? Será que aos olhos de Deus elas não estão sendo melhores do que nós? O que nós estamos fazendo nessa cadeira aqui, domingo de manhã? Sendo filhos que aprendem para obedecer? Ou só ocupando um lugar que poderia ser de uma melhor pessoa? Porque enquanto estamos aqui falando mal das pessoas, sendo rebeldes, coração endurecido, Deus fala conosco, nós desobedecemos, o que nós estamos sendo aos olhos do Senhor? O pessoal do louvor pode vir, concluindo, irmãos. Quando Deus fala, eu escolhi alguém melhor do que você, Deus não está falando assim, ó, mais bonito, mais capaz, mais forte, mais habilidoso. Deus não está atrás de aparência. Deus não está atrás de aparência, irmãos. Aquilo que para mim e para você pode ser o melhor, Deus pode estar reprovando. Aquilo que eu e você consideramos como desprezível, Deus pode estar escolhendo.
As pessoas olhavam para Davi, até a família dele, e o que faziam com ele? Desprezavam. Então há uma palavra de esperança para mim e para você. Talvez o mundo inteiro possa nos desprezar, mas se nós temos um coração que agrada a Deus, nós seremos aceitos por Ele, seremos recebidos por Ele. Ele fez tudo por nós, irmãos. Será que não podemos agradar o coração do Papai do céu? Ele não quer muito de nós. O que Ele quer de nós? É só isso. É só obediência. É só quando Ele fala comigo, com você assim, ó, corra atrás do carro. Eu vou e corro atrás do carro. Não estou entendendo nada, mas estou correndo. É isso que Deus quer. Você pode ficar de pé. Irmãos, lá vai, né, Saul, lá vai, Samuel ungir o próximo rei. Chega na casa de Jessé, cadê seus filhos? E aí, quem é, irmãos, o primeiro? Eliabe, né? Acho que é esse mesmo nome. Eliabe? Acho que é, né? Depois vocês me corrigem aí. Aí chega o primeiro, Samuel fala, nó, aí o rei, que homão, que força, que capacidade, que aparência, nó, Deus, eu estava pensando numa coisa, mas o Senhor me surpreendeu. Pensava que o Saul era o cara, mas eu estou vendo aqui, ó, é o filho do Jessé, o mais velho aqui, ó, o Eliabe. Nó, que coisa, hein? Já pegou lá o chifre de azeite. Deus falou para ele, Samuel, pode parar, para aí, alto lá. Você e os homens enxergam e observam só o que, gente? Aparência. Mas eu, Senhor, eu vejo o que? O coração. Eu vejo o coração. Coloca teu coração na presença do Senhor nessa manhã. Deixa eu te falar um negócio. Davi errou ou não errou, irmãos? Errou. Aos meus olhos, Davi errou pior do que Saul. Foi terrível, irmãos, o pecado dele. Ele adulterou, ele matou. Foi terrível. Qual que foi a diferença? Que quando o profeta já não era mais Samuel, era Natan, era outro profeta, chega para ele e fala assim, você pecou, rapaz, você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que ele fala? Ele levanta a mão e fala assim, eu não presto, eu não presto. Aí ele pede para Deus, Senhor, tira tudo de mim, só não me tira o Espírito Santo. Como é que eu vou voltar de novo? É por isso, irmãos, essa é a diferença, é a reação, sabe? Não é às vezes o comportamento diário, mas é a reação diante das provas, dos testes. Aí ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu os daria, mas não é o melhor dos amalequitas que o Senhor quer, não é o melhor boi, o melhor cordeiro. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito, que, irmãos? Quebrantado. Um espírito quebrantado e compungido o Senhor não desprezará. Esse é o melhor sacrifício. Vamos cantar ao Senhor uma canção, e faça dessa canção, Carta Escrita vai nos dirigir, a sua oração nesse domingo de manhã, consagrando a Ele a sua vida, todo esse mês, para a honra e glória do Senhor. Coloque no altar o teu coração, vamos adorar. Oh Deus, Tu és minha vida, diga para Ele de todo o coração, Jesus, és meu amigo, e a tua
Diga para Ele de todo o seu coração. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso. Sou como um vaso de barro.